De resumos das rodadas 36 e 37 que eu fiquei devendo. A gente começa com Grêmio e Palmeiras, que o Grêmio começou sendo completamente amassado no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu abrir o placar muito cedo, dominou a partida no primeiro tempo, mas o Grêmio reagiu no segundo tempo. Empatou o jogo já na reta final do primeiro tempo. E controlou o segundo tempo, jogou melhor, virou o jogo. E de novo o Carlos Vinícius metendo gol, que esse cara tá metendo gol no Grêmio, é brincadeira. O Grêmio ainda peleou de novo, controlou o jogo, foi melhor no segundo tempo, aproveitou mais as oportunidades. O Palmeiras reagiu meio tarde. E o Grêmio acabou saindo com a vitória, que foi muito vantajoso pro Flamengo, que começou o jogo perdendo pro Atlético, que estacionou o ônibus depois de ter feito o primeiro gol. O Flamengo foi pra cima, só não ganhou esse jogo e foi campeão por conta do Everson, que pegou até pensamento. Você tá doido? E já na reta final, o cara que sempre aparece nos momentos que o time mais precisa, no caso o Bruno Henrique, definiu o empate, que colocou o Flamengo com o pé na taça, mas que poderia ter sido resolvido nessa rodada, né? Convenhamos. E passando um pouquinho por esses gols aqui, a gente teve o jogo do Fortaleza com o Bragantino, que o Fortaleza jogou melhor a maior parte do tempo. O Bragantino reagiu na reta final, já na metade do segundo tempo já. Mas o Fortaleza conseguiu ganhar fora de casa. E o Fluminense, hein, meus amigos? Triturou o São Paulo, não tomou conhecimento nenhum. Enfiou um 6-0, poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido mais, 6-0 ficou barato. O Fluminense dominou o jogo inteirinho. O São Paulo literalmente não viu a cor da bola, tá ligado? Não viu. E esses vídeos também é digo porque eu fiquei devendo um resumo dessa rodada, por isso que eu tô falando sobre ele agora. Um 6-0 que ficou barato, tá ligado? Muito barato. Com direito a show do Canóbio. O Juventude perdeu pro Bahia e nessa rodada decretou seu rebaixamento. Aliás, empatou com o Bahia. Um jogo bem disputado até o primeiro tempo. O Juventude sofreu com o Bahia controlou o jogo, mas teve mais chances. Mas não tantas chances, o jogo foi bem pegado, de poucas chances. O Bahia, no geral, de criar chances foi melhor. E acabou decretando o rebaixamento antecedente do Juventude, que foi o segundo rebaixado confirmado. E o Vasco, hein? Começou o jogo ganhando, jogou melhor que o Inter. Teve mais posse. Terminou o primeiro tempo ganhando de 2-1. O jogo é paralisado por conta do problema da chuva no intervalo. Fica 2 horas para voltar o jogo do segundo tempo. Os dois times se recusam a voltar. São forçados a voltar contra a vontade dos dois times. E no segundo tempo o Vasco simplesmente espanca o Internacional
dentro de casa. Ele simplesmente não toma conhecimento no segundo tempo e aplica um sonoro 6-5-1. E o Santos, hein? Praticamente decretou sua escapada do rebaixamento dessa rodada. Amassou o Sport no jogo inteiro. E o Neymar deu um pequeno show, vamos dizer assim. E avançando agora para a 36ª rodada. Corrigindo, avançando para a 37ª rodada. O Mirassol não tomou conhecimento do Vasco, deu a posse de bola pro Vasco, só que o Vasco não conseguiu aproveitar essa maior posse de bola. O Mirassol foi bem melhor dentro dessa proposta de jogo, que não era ter propriamente a bola, era jogar na transição. E fez isso muito bem, sendo muito melhor que o Vasco em criação de chances. E foi bem mais efetivo e acabou ganhando o jogo. Grêmio e Fluminense. O Grêmio até começou bem o primeiro tempo, jogando melhor. Tem mais volume, tinha mais força. Abriu 1-0, mas o time desligou no segundo tempo. O Fluminense foi pra cima, foi buscar o gol e acabou virando a partida. O Fortaleza foi melhor que o Corinthians na proposta de jogo, controlou o jogo a maior parte do tempo, fez 2-0, tomou um susto do 2-1. Mas praticamente não sofreu, conseguiu administrar bem o jogo. O Santos jogou com Juventude no Alfredo Jaconi e não teve nenhuma dificuldade. Pra vocês terem uma noção, o Neymar fez o primeiro hat-trick dele aqui no Brasil. E eu nem lembro a última vez que o Neymar fez um hat-trick, tá ligado? E o Santos jogou muito melhor que o Juventude. Até gol do meio campo o cara tava tentando, pra vocês terem uma noção de quão à vontade o Santos estava nesse jogo. O Bahia pegou um Sport já rebaixado, já decretado lanterna. E não me jogou contra o Sport. Foi bem menos positivo. Demorou a fazer os gols até. Demorou muito. Era pra ter sido bem mais. Mas no final das contas ganhou com muita tranquilidade. 2-0 bem tranquilo. Não sofreu praticamente momento nenhum do jogo. E a mesma coisa do São Paulo, que praticamente decretou o Inter com um dos rebaixados, com a situação praticamente irreversível, com o Inter tendo bem mais força, São Paulo, mas São Paulo sendo bem mais agressivo, bem mais efetivo, enfiaram um sonoro 3-0 no Morumbi, sendo bem melhor nessa proposta de jogo e melhor na execução de jogadas, consequentemente ganhando a partida com tranquilidade. E o Flamengo, que já estava praticamente campeão, só precisava pontuar nessa partida, amassou o Ceará, dominou o jogo o tempo inteiro, buscou o jogo, o gol o tempo inteiro, fez 1-0. Aí o Ceará desmoronou defensivamente, tá ligado? Mas tentava segurar para não tomar mais. E o Palmeiras, que precisava ganhar e ainda contar com tropeços do Flamengo, amassou completamente o Atlético, fazendo 2 gols em 30 minutos, tendo um a menos, porque a gente já sabe que, se tratando de Atlético Mineiro, meu amigo, é uma certeza que esse time vai perder.
É impressionante, os caras não conseguem jogar com um a mais, tá ligado? E foi de ter feito. O Palmeiras foi bem melhor na proposta de jogo e ainda matou o jogo na reta final. O Atlético não conseguiu gerar perigo nenhum durante o segundo tempo, mesmo com a vantagem de um a mais. E ainda tomou um gol no final para fechar o caixão. Mas não adiantou nada, só serviu para os cruzeirenses rir mesmo, porque o Flamengo dominou o Ceará, o que já era de se esperar, e acabou ganhando a partida e sendo campeão com uma rodada de antecedência. E para fechar, Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro começou o primeiro tempo muito absurdo, daquela proposta de jogo que o Jardim adora dominar o jogo, sem a posse de bola, agredindo na marcação defensiva. Aplicou 2 a 0 no segundo tempo. O time relaxou mais no segundo tempo. Chamou o Botafogo foi pra cima, conseguiu diminuir e ainda no último lance conseguiu empatar. Impressionante, mano. Os caras não conseguiam segurar. E por conta da grande partida que fez o Cássio, o time não perdeu. Agora é ver se esse baque, que foi muito causado por um erro de defensivo por parte do Matheus Pereira na jogada do segundo gol, não afete o desempenho do time na Copa do Brasil. Que o tipo de erro que ele cometeu no segundo gol não se faz num jogo de mata-mata, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, esse foi o resumo das 36ª e 37ª rodada do Brasileirão. E a gente se vê no próximo vídeo.